A paz do Senhor, meus irmãos. Vamos meditar na palavra do Senhor. E a nossa meditação para o dia de hoje está no livro de Jeremias, no capítulo 29, que diz assim: Estas são as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém ao resto dos anciões do cativeiro, como também aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia transportado de Jerusalém para a Babilônia. Essa é uma passagem um pouco conhecida, no nosso meio, e eu estava meditando sobre ela e encontrei aqui algumas coisas interessantes que servem para nossa meditação. A primeira coisa aqui é que Jeremias ele estava em Jerusalém e o povo de Israel tinha sido levado, a grande parte, a maioria, sido levado cativo, dos que ficaram vivos, para a Babilônia. E o texto aqui que eu acabei de ler tem nos mostrado que quem eram as pessoas que tinham ido, também para a Babilônia. Aqui a gente vê, sacerdotes, profetas e todo o povo que Nabucodonosor havia transportado de Jerusalém. Então, olha só, não só era o povo que estava agindo de tal forma que Deus precisou levar para uma correção. Também tinha profetas ali, também tinha sacerdotes ali. Ninguém é isento da correção de Deus se estiver andando incorreto. E a segunda coisa que me chamou muita atenção, é que esse pessoal estava todo em Babilônia. Todos eles estavam ali cativos, presos. Sabe-se Deus se estavam pedindo uma resposta a Deus, porque nessa hora a gente esquece do que a gente fez, só lembra do que Deus está apertando, pesando a mão. E muitos deles estavam esperando uma resposta de Deus, tenho certeza acerca disso, de quando é que Deus iria perdoá-los, de quando é que Deus iria restaurá-los. Eles estavam lá porque eles estavam esperando lá uma profecia ou um direcionamento de um sacerdote da parte de Deus para estar ali revelando a eles que aquela situação que eles estavam passando ia ser uma coisa rápida, ia ser uma coisa em que Deus ia passar a mão pela cabeça e restituir. Só que no meio de Babilônia, ainda que tivesse sacerdote e profeta, Deus não usou ninguém de Babilônia para poder falar nada, e muito menos aquilo que eles estavam esperando. Deus usou Jeremias, que estava em Jerusalém, e mandou Jeremias escrever uma carta e mandar para eles que estavam lá em Babilônia. Tá vendo que Deus nunca faz da forma que a gente acha que ele vai fazer? Aquele povo está esperando de sacerdotes e de profetas que estavam presos, que nem eles, uma resposta de Deus, mas a resposta de Deus veio de alguém que nem andava com eles, nem fazia o que eles estavam fazendo, nem tampouco estava passando pelo que eles passavam, não estava preso. O desejo estava em Jerusalém, mas o desejo estava em Babilônia, mas a resposta foi de Jerusalém. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Por que a resposta não veio dos profetas ou dos sacerdotes que estavam em Babilônia? Porque eram comprados, porque estavam viciados em falar apenas aquilo que eles determinavam, o que eles achavam, o que eles pensavam e suas doutrinas. Aquele povo não estava acostumado mais a ouvir Deus falar através de quem Deus queria, e sim através de quem eles achavam que Deus deveria falar. Então, se você está acostumado a ouvir somente aquilo através de pessoas que você gosta, pessoas que você admira, pessoas que você acha que são acima de qualquer suspeita, você está correndo um risco muito sério de muitas vezes não estar ouvindo Deus falar, e se ouvindo aquilo que as pessoas querem passar para vocês, porque sabe que você vai dar crédito.
mas a verdadeira palavra de Deus é aquela em que você sabe que ele usa o que ele quer, como ele quer, na hora que ele quer, independente de você gostar da pessoa ou não. Ninguém convive com um burro, ninguém convive com a mula, ninguém convive, leva para casa e bota na mesa para comer, porque sabe que é um animal e esse animal representa serviço. Mas se Deus quiser, ele usa esse animal como se estivesse usando qualquer outro animal ou até um ser humano. Para Deus usar, não importa se é animal, não importa se é gente, ele usa e ele faz como ele quer. Só que a gente muitas vezes está tão viciado em ouvir apenas aqueles que a gente gosta e admira e acha que é de Deus, que se uma mula se levantar para falar, você não dá crédito. Jeremias aqui era a mula daquele povo que estava em Babilônia falando aquilo que aquele povo não queria ouvir. Olha o que diz no versículo 15. Porque dizeis o Senhor nos levantou profetas em Babilônia? Porque assim diz o Senhor a respeito do rei que se assenta no trono de Davi e de todo o povo que habita nesta cidade, vossos irmãos, que não saíram convosco para o cativeiro. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que enviarei entre eles a espada, a fome e a peste, e falo-eis como a figos podres que não se podem comer, de maus que são. Então veja bem o que é que esse texto está dizendo, irmão. Eles estavam esperando que Deus levantasse profetas lá em Babilônia para falar aquilo que eles queriam ouvir. Só que o recado de Deus acerca, através do ministério, da carta que Deus mandou Jeremias enviar para eles, é que em vez de eles ficarem achando que Deus iria restaurar aqueles profetas para poder continuar falando o que eles queriam, Deus estava enviando ali uma mensagem que estava revelando que viria espada, fome e peste sobre cada um deles. Por quê? Porque Deus é mau? Não. Olha como termina o texto. Não se podem comer de maus que são. Então a espada vai vir, a fome vai vir, a peste vai vir. E falo eles como os figos podres. Deus está revelando o porquê da situação deles terem chegado naquele ponto. Porque são maus. Porque não querem ouvir a Deus. E porque querem fazer suas próprias vontades. E porque não aceitam os princípios que Deus determinou para a vida deles. Porque eles acham que a quem Deus levanta não é de Deus só porque não falam e não fazem da forma que eles determinam. Isso sirva para que a gente possa meditar no dia de hoje. Que Deus nos livre desses princípios que venham nos trazer dor e ser maus diante dos olhos do Senhor. Que Deus nos abençoe, nos guarde e que nos dê um bom dia na presença dele.